Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e o tema do vídeo hoje em específico, na verdade são uma junção de temas. Vou até pegar minha caneta aqui que eu gosto de falar assim, segurando alguma coisa para explicar. A junção dos temas que vamos abordar hoje seria tanto envolvendo lei da atração de volta, sobre egrégoras, sobre essências, sobre energias e frequências, tanto de ondas sonoras, sobre o consciente, o subconsciente. Então, todos esses assuntos, querendo ou não, estão interligados. E quando eu me remeto a um deles ou a todos, no conceito pessoal do ser, da pessoa, e também de forma, que nem eu falei, do consciente e do subconsciente, a gente se remete a isso de uma forma direta ou indireta. Ou agora explicando de uma forma mais simples, sem falar muitos termos. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala, tudo que a gente visualiza no decorrer do dia a dia, dos lugares que a gente vai, as músicas que a gente escuta, querendo ou não, nos lugares que a gente vai, as coisas que acontecem nesses lugares, tudo isso, indireta ou diretamente, influencia na nossa essência, no nosso ser e no que a gente vai se transformando no decorrer dos tempos. Uma coisa que acontece, que é fato, tem muitos estudos que comprovam isso, e o conceito esotérico e religioso, e envolvendo todo esse termo mais espiritual, já comprovou no decorrer de muitos anos que a egrégora, a energia, a essência das coisas atrapalha ou influencia diretamente no que você é e no que você se torna. Então, uma música que você escuta, da maneira mais inocente que seja ou não, vai ter uma certa influência lá no teu subconsciente. A frequência, o ritmo que essa música traz, a letra em si, que ela fala, o que é pregado, o que é ensinado, lá no teu subconsciente vai se materializando, vai se criando, se constituindo e vai se tornando uma verdade que você muitas vezes nem percebe, mas quando você vê ou sem você ver, já se torna tarde demais. E por que eu estou me referindo até exclusivamente para a parte da música? Aqui no Brasil, como todo mundo sabe e conhece, um dos estilos musicais mais tocados, ou os estilos musicais mais tocados, são sertanejo, funk, pagode, tem rock, tem as músicas da MPB, que é música popular brasileira, e por aí vai. Porém, disparadamente as que mais tocam é funk, pagode e sertanejo. E o que eu quero passar com isso, ou qual é a visão, tanto no conceito energético, espiritual, e no conceito da psicanálise e do seu subconsciente, que querendo ou não, as coisas se correlacionam. A música em si, ou o que essa música diz, principalmente voltado agora para o teor do funk, onde infelizmente muitas letras, muitos cantores de funk têm uma visão ou passam um conteúdo muito degradante, muito pejorativo, que acaba sendo algo muito fútil, muito vulgar. E isso eu me refiro tanto ao homem, à mulher, e até sendo mais direto, muita gente vai discordar de mim, mas infelizmente são fatos. Se você aceita ou não, já não posso fazer muita coisa por isso. Mas a própria apologia indireta que essas coisas trazem. O fato do cara morar numa periferia e vencer na vida por determinadas coisas ou atitudes que ele teve, ou ele achar que aquilo é uma vida de luxo, o cara ostentar certas mulheres, carros e dinheiros, e muitas vezes até muitas armas em si. Isso é só um exemplo que eu estou dando, porque nem todos os cantores de funk fazem isso, mas em sua grande maioria o que faz sucesso nas periferias é isso. Você criar essa certa ilusão, essa certa imagem de um paraíso, digamos para ele, onde toca música, tem mulheres, tem bebidas, tem churrasco, tem fartura, pois querendo ou não, infelizmente essa é a realidade do Brasil, muitas pessoas sonham com essas coisas, pois é algo difícil de se conquistar. O próprio churrasco, que é uma coisa que devia ser simples, mas de acordo com o que a gente vive em quesitos financeiros e políticos, é algo improvável e difícil de acontecer com frequência. Mas voltando ao assunto música, tanto o funk, o sertanejo, onde tem muita música que a gente chama de funk,
de sertanejo sofrência, onde as pessoas cantam baseados em ser traído ou trair, ou de ser abandonado pela mulher e pelo homem, tanto vice-versa. Então são assuntos que, querendo ou não, são coisas degradantes, que lá no nosso subconsciente, sem a gente perceber, acaba sendo afetado. Você acaba ou se habituando, se acostumando com isso, ou você entra nessa energia negativa de você aceitar, tá tudo bem ser corno, aceitar, é até engraçado falar assim, mas infelizmente é a realidade, você aceitar que tem que fazer alguma coisa inapropriada para atingir o sucesso, que você tem que roubar, enfim, fazer coisas que são fora da lei ou que não seriam bons para a sua essência. E como eu estava falando, tem o pagode também, então todas essas linhas influenciam. E no mesmo estilo do pagode correlacionado com o sertanejo é bem parecido as letras. Você sofrer por uma pessoa que te deixou, uma pessoa que não tá nem pra você, ou que simplesmente você foi rejeitado, foi traído, ou você tem um lance com uma pessoa. E que nem eu falei, eu não tô atacando nenhum cantor, não tô atacando ninguém, porém o que eu estou citando são fatos. E nessa parte musical é isso, querendo ou não, a frequência sonora, o conteúdo que a gente abrange, e até tem estudos que mostram que se a gente faz isso com crianças, que é até a parte que onde eu me especializei, porque eu dava aula para crianças nas escolas e na academia em si, que o que você passa para a criança na primeira infância, e você fala direto ou indiretamente, ela vai absorver. Tanto que quando você menos percebe, você que é pai, ou você que tem contato direto com as crianças, você vê que muitas das coisas que você faz, fala e age, a criança começa a te imitar. Porque um dos fundamentos ou mecanismos do ser humano é você se assimilar ou se comparar com outro ser humano. Então você indiretamente repara hábitos, repara costumes para você entrar no coletivo, você fazer parte daquele bando, digamos assim. Isso, como eu falei, indireto ou diretamente, porque o ser humano é um ser que trabalha e vive em coletivo. Então o ser humano individual não existe, ele acaba sendo banido do bando, digamos assim, então ele não segue na linha de evolução, ele não prospera, ele não progride no termo evolutivo, digamos assim. Com isso, a música tem muita influência nesse termo, a tonalidade das cores. Você que estuda esoterismo, estuda essas coisas, você entende muito bem o que eu estou falando. Então, a frequência que as colorações têm, a energia que elas passam, isso até no termo da religião propriamente da Umbanda, até no estudo dos Vedantas e dos chakras, é explicado esse termo de colorações. Até um assunto que não tem muito a ver com esoterismo, mas tem uma pitadinha de leve, que é design de interiores, Feng Shui, que você, por estudos e lógicas, você organiza e constitui a tua casa baseado nesses princípios energéticos e organizacionais, onde você determina onde cada coisa tem que ficar dentro da sua casa. Então, se tem uma ciência por trás disso tudo, é sinal que é algo bem sério e antigo que é passado. E como eu estava explicando, a música, a frequência sonora, a tonalidade das cores, os ambientes em si, a claridade, se é um lugar muito escuro, muito fechado, tudo isso remete ao que a gente chama de egrégora. E agora entrando no termo egrégora. Quando a gente fala sobre esse assunto, egrégora se resume ou se constitui em N fatores, seja eles musicais, visuais, intelectuais, de coloração, energético, que vão criar uma certa egrégora. E quando a gente fala isso, ele vai além do quesito espiritual, do quesito esotérico, porque todos os lugares criam uma certa egrégora. Vou dar um exemplo. Uma academia de luta tem a egrégora da academia de luta, então é meio que um padrão de academia de luta, com tatame, com saco de porrada, com início e abertura de treino, com aquelas músicas tocando de fundo, entendeu? Essa é a egrégora da academia. Academia de musculação também tem sua egrégora, uma igreja católica tem a sua egrégora, uma igreja mórmon tem sua egrégora, um templo de umbanda, em todos os lugares, fora e dentro da religião, tem a sua egrégora. O shopping tem, uma praça tem, todos os lugares vão trazer essa egrégora ou essa energia.